Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast de Mulher para Mulher. Hoje trago-vos a nossa segunda convidada, que já se está a rir, é a Nadine. Olá, Olá Nadine, bem-vinda. obrigada por este convite. Oh, não tens de agradecer, eu é que agradeço muito por tu teres aceito. Nem sei como. É verdade, mas aceitaste e és a segunda convidada e estás aqui. Então, para vos dar um bocadinho de contexto, a Nadine é das minhas melhores amigas já há muitos anos. Estávamos aqui antes do episódio a fazer as contas e já somos amigas há cerca de 16 anos. Mas temos só 20. Já só temos 20. Não, já nos conhecemos desde muito pequeninas, mas só andámos na mesma turma a partir dessa idade. Não vou dizer, porque continuamos a parecer jovens. E estamos na vida uma da outra há cerca de 16 anos. E por isso eu conheço bastante bem a história da Nadine. Sei que é uma história fantástica, que merece ser partilhada e que vocês vão adorar ouvir. E foi por isso que ela foi a primeira das minhas melhores amigas que eu decidi trazer aqui ao podcast. Obrigada. Nada. E parabéns por este teu projeto que é muito bom no sentido de dares a conhecer realidades que também acabam por ser realidades de tanta gente ou assuntos que as pessoas têm mais medo ou tabu em falar. Exatamente. E tu mostras, aliás, o teu objetivo é mostrar com pessoas da nossa geração, essencialmente, Sim. que tudo isso é um bocado normal e que faz parte da nossa realidade, não é? Eu quero mostrar que todas as pessoas têm histórias únicas e diferentes e que todos nós temos as nossas questões, os nossos problemas, e acho que é interessante ver que é na nossa geração já que isso está tudo a acontecer. E como vocês vão ver, a história da Nadine é espetacular. Eu não sei como é que a minha história vai dar um episódio. Vais ver que vai dar. Só para terem noção dos nervos da Nadine. Ela está sentadinha a costurar uma camisola ao mesmo tempo que estamos a fazer esta gravação para ela conseguir lidar com a ansiedade. Eu estou a bordar, mas eu não estou a bordar, eu estou a desfazer, não é um bordado, na verdade. Sim, a Nadine compra roupa, mas depois faz à maneira dela. Ela é uma artista, é a melhor cabeleireira do mundo. Ok, Nadine, então vamos lá. Não pode ser só brincadeira. Para nós ficava assim durante 3 ou 4 horas, não pode ser. Nadine, diz-nos, como é que começou a tua vida? Onde é que nasceste? Como é que foi assim o início da tua vida? Do que é que te lembras nos primeiros anos? Então, eu nasci em Coimbra, né? Mas fui só mesmo lá nascer, sempre vivi aqui em Fátima. Os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, são de aldeias próximas aqui de Fátima, cerca de 15 km. E os meus pais decidiram vir para Fátima quando casaram, ou passado, não, quando casaram não, passado uns aninhos. E a minha mãe ficou em casa a tomar conta. O meu pai veio trabalhar cá para Fátima para um salão de cabeleireiros e então a minha mãe teve um irmão e passado 2 meses ficou grávida de mim. Loucura. Então, passado 11 meses de ter um irmão, teve-me a mim. Nós temos só 11 meses de diferença. E pronto, sempre vivemos cá em Fátima. A minha mãe ficou em casa connosco, acompanhava-nos nas atividades, levava à escola, íamos buscar a escola para almoçarmos em casa. Eu lembro-me disso, lembro. No Estradado ou no São Miguel? Mais no São Miguel. Sim. Lembro-me que quase nunca estavas lá nas horas de almoço, porque vinhas sempre a almoçar a casa. Às vezes, sei lá, se tínhamos alguma coisa ou quando éramos mais velhos, mais curta. Isso dava sempre, mas se às vezes nós na adolescência quiséssemos lá tipo almoçar, dizíamos e ficávamos lá a almoçar, estás a ver? Sim. Mas depois mais tarde comecei a ir com o meu irmão de mota, quando estava bom tempo. A minha mãe depois já deixou, porque depois mais tarde a minha mãe teve uma loja, quando eu e o meu irmão já estávamos maior. E então, pronto, basicamente a minha mãe acompanhava-nos em todas as atividades, era ela que nos ia levar às atividades.
E lembras-te assim de atividades que tinhas em pequenina que Lembro-me, gostavas? então tinha a catequese, não é? O Ah, clássico, gostavas? mas era no Covão, Sim. não era cá. Sim, gostava, o grupo era Tens pequenininho, amigos sim, dessa dessa altura até altura, agora. sim, sim. Yeah. Yeah. Gostava, nós tivemos praticamente sempre a mesma catequista, que também se tornou uma amiga, era muito próxima, ou seja, ela acho que fez a crisma e começou connosco, estás a ver? Ok. Então era uma diferença, ela era Não era próxima, muita diferença de sim, idade. era jovem. E o grupo também era pequenino, éramos só 7, então era muito fixe, estás a Eram ver? mesmo unidos. Yeah. Tanto que as minhas primeiras saídas assim era com o grupo da catequese, começámos a ir por ir ao cinema com a catequista, depois ao bowling, Sim. depois jantar e tipo qualquer coisa, estás a Sim, ver? sim. Foi assim que começámos a sair. O Tony, né? Sim, Yeah, sim. a Gilda. E então, pronto, as atividades que eu tive, lembro-me de andar na patinagem. Andaste na patinagem? Olha, não Sim, sabia. mais o meu irmão, andámos na patinagem cá em Fátima, depois aquilo fechou, era ali no centro desportivo, aquilo fechou. Andei na música. Andaste na música, Andei, Nadine? Tu tinhas guitarra. jeito para a música. Olha, não, por isso é Bem logo vi. que eu não tinha jeito nenhum. Eu achava que tinha uma guitarra e ia aprender a tocar logo músicas, mas não, aquilo pá, das sol, Ela estás a nem ver? se lembra das Pá, notas. pois não. Pronto, e então eu desisti logo da música, vi logo que aquilo não era caminho para mim. Mas és artista na mesma. É, mas completamente diferente. E depois, o que é que andei mais? Andei na natação também. Pá, não me lembro assim mais o que é que eu tenho andado. Sincero. Mas pronto, o meu irmão andava no futebol, a minha mãe também acompanhava, levava os treinos e não sei o quê. Pá, não me lembro onde é que andei, lembro que andei também no coro. A sério? Mas eu não cantava. Tu estavas no coro a fazer Por TV? causa da malta, eu ia lá, estás a ver, para estar com a malta e isso. Só que eu, na altura de cantar, eu andei em 2 coros, no do Covão, que eu não Sim. cantava, e no do São Miguel também, que eu também não cantava. Está certo. Menina do coro que não canta. Yeah, eu tenho noção que canto mal, que sempre cantei mal. Por acaso nunca te ouvi cantar. Pois, também eu lembro que sempre cantava, a minha mãe dizia que eu cantava mesmo mal. Hoje em dia diz-me o meu filho para eu parar de cantar. A sério? Às vezes eu vou no carro e tipo vou cantar. Às vezes ele pede, né? Mas se eu canto por minha autoria, às vezes ele diz-me para eu parar. Isso é crítico, não é? Yeah, é muito mau. E acho que foi só. Acho que foi só as atividades que eu tive. Não me lembro de ter mais alguma. Mas sentias que tinhas, nos anos mais novinhos, uma boa infância? Sim. Eu gostei. Eu acho que, tipo, olhando para trás, eu sempre achei que fui uma criança feliz. Boa. Sempre com amigos. Eu não fui uma criança de me isolar, nem uma adolescente de me isolar. Eu acho que a minha infância e a minha adolescência, eu considero que fui sempre uma miúda feliz. Agora, sei lá, se calhar com outra maturidade vejo que há situações que fazem com que eu seja a pessoa que eu sou hoje, não é? E me faça perceber melhor o porquê de eu ser assim ou assado, não é? Uhum. E consigo perceber que há uma. Como é que eu hei de explicar isto? Uma questão que eu tento lutar Sim. na minha vida, que é não cair no erro. Não é no erro, é assim. Estou a gaguejar muito, Não né? faz mal. Mas tipo, eu cresci com a minha mãe sempre presente, Sim. percebes? E o meu pai como segurança. Ok. Estás a entender? A minha mãe era sempre colo, o meu pai era sempre segurança. Muito, se calhar, o que nós achamos tradicional numa família. Sim, sim, exatamente. A minha mãe ficou em casa, né? Uhum. O meu pai que trabalhava e trabalhava muitas horas, não é? Para vos sustentar garantidamente. Sim, claro. E eu. Não é um estilo de vida que eu quero para mim, não é? Sim. Mas admiro e só tenho a agradecer por. Deu-te uma vida que tu consideras muito feliz. Sim, considero. Foi uma miúda que não tive que trabalhar verões, eu aproveitei os verões todos, não é? Era para a praia, eu ia para a praia, eu consegui ter os meus pais
deram-nos quando eu digo os meus pais, porque o meu pai trabalhava, a minha mãe não trabalhava, mas foi um conjunto dos dois, não é? Um trabalho de equipa dos dois, não é? Tirei as 2 formações, depois tirei mais outros cursos, etc, etc, e eu sei que eu tive essa mais-valia, não é? Sim. Sou muito grata por isso. Mas é um estilo de vida que eu não quero para mim, porque basicamente eu agora vejo que o meu pai é uma pessoa presente, mas eu cresci muito sem ver o meu pai, ou seja, aos domingos era sempre um dia de família e tudo mais, mas fora isso... Não vias muito. Não eu via, acabava sempre por ver ao almoço, mas era sempre tudo a correr, percebes? Sim. Tipo, a minha mãe ia-nos buscar para o almoço, ou às vezes o meu pai também chegou lá e ia buscar assim, mas era tudo a correr, porque ele tinha clientes, à noite tínhamos as atividades, ou tínhamos que estudar, ele chegava já, se calhar muitas vezes já não o víamos, estás a ver, já estávamos a dormir, pronto, e sempre crescemos com muita exigência dele. Em relação ao trabalho? Sim, ele foi sempre muito exigente, sempre nos exigiu muito de nós a nível de disciplina, estás a perceber? Sim. Nesse sentido de valores, etc. Mas ele não estava muito presente, né? Ok. Tipo, sempre que havia alguma situação na escola ou assim, tipo... Era a tua mãe? Era a minha mãe, mas ele estava sempre ao corrente de tudo, estás a ver? Ou quase tudo. Sim. Às Houve vezes uma havia outra alguma coisita que não. que a minha mãe... A mãe, né? Sim. Uma mãe sabe encobrir as coisas. Pronto, e é isso. Depois fui para a faculdade. Ai, para a faculdade. Não, isso é, olha, isso é uma coisa que eu gostava. Isso. Sim. Eu depois chumbei no 11º ano. Ainda bem, porque conhecemos a sério. Exatamente, pois foi. E tenho amigos que foi desde o 11º ano, sim. Pronto, chumbei, depois eu estava meio que perdida, que não sabia bem que curso é que havia de tirar. Nessa altura, o que é que sentias? Olha, eu gostava de jornalismo. Não me lembro disso, Sim, é verdade. porque eu gosto muito. Eu sabia desde sempre. Olha, é curioso. No São Miguel nós tínhamos um questionário, não sei se te lembras, que todos os anos nós preenchíamos com tipo assim a profissão do pai, a profissão da mãe, Lembro-me. disciplina favorita, nananã, e qual era a profissão que nós gostávamos de ser e a profissão que não gostávamos de ser. Eu lembro-me, isto foi anos e anos que eu pus isto, que eu gostava de ser cabeleireira. Sim. Isto devia lá nos primeiros, deve ter sido cabeleireira que eu pus. Porque era a profissão que tinhas contigo. E eu adorava, imagina, eu adorava ir às feiras de estética com o meu pai. Eu adorava, íamos os 4, né? Mas eu adorava aquilo de irmos lá àquelas feiras de estética. Gostava muito desses momentos. E tinha curiosidade, né? Depois, lembro de dizer que nunca gostava de ser advogada. Porque Nem para imagino mim, nada. não, olha, não tem nada a ver comigo e para mim acho que é super difícil, saber que uma pessoa não tem razão e tu tens que a defender. Sim. Portanto, ser advogada de defesa jamais. Não. Tipo, nisso não. E tudo o que é assim, decisões e que possa haver injustiça, não consigo. Mas eu acho que isso faz, se calhar, vem muito do teu pai, que estavas a falar do teu pai ter transmitido muito a questão dos valores. Sim. O teu pai e a tua mãe. Eu sinto muito que tu tens em ti um sentido de justiça muito grande. Sim. Sou balança, não é? É verdade. Gostas do equilíbrio, da justiça. Sim. É verdade. Mas é verdade, eu revolto-me um bocado estas situações de injustiça. Sempre senti isso, sim. Sempre sentiste? Sim. Yeah. Mesmo com colegas na turma, sempre que eu via que as pessoas estavam a ser injustos ou assim, isso era uma coisa que mexia comigo. E ainda hoje, acho que é uma situação mesmo delicada para mim. Pronto, e eu depois, mais tarde, cheguei a pôr jornalismo como que profissão que estava, porque eu gosto muito, sempre quis uma profissão que me metesse em contacto com pessoas. Eu sabia que não podia estar num computador ou fechada no escritório ou sempre com as mesmas pessoas todos os dias. Tu és uma pessoa do mundo, completamente. Do mundo. Completamente. E depois, houve uma altura que eu gostava de ser, fazer parte da judiciária. Lembro, não queria ser detetive. Ai, detetive. Não era. Eu gostava, só que isso também era preciso ter uma altura mínima. Eu lembro. Não, e aliado a isso era a questão das notas, não é? Eu tinha chumbado no 11º, a minha média. Mas eu lembro-me que tu justificavas às pessoas que era porque não tinhas a altura que chegas. Só que eu acabei o
o secundário com média 13, nunca dava nem para jornalismo, nem para essa parte. E ainda bem, porque eu adoro o que eu faço, não é? Exatamente. Ainda bem. A vida leva-nos Mas sempre jamais onde é eu preciso. iria para artes, porque era uma área que eu não gostava, não tinha jeito, ou seja, jamais ia para artes. Mas hoje em dia és artista, de certa forma. Sim. É a arte mais linda do mundo, é ser cabeleireiro. E tu és mesmo uma artista incrível, Nadine. Obrigada. Então, depois, pronto, eu chumbei e eu fiquei na altura indecisa entre estética e cabeleireira. E eu pensei assim, depois passei para o 12º e aquelas dúvidas pairavam na minha cabeça. Eu sabia que não queria ir para a faculdade porque não havia nenhum curso que desse com a minha média, não é? Que eu sim, eu não queria estar tipo uma vida na faculdade e não ter um objetivo real, estás a ver? Sim. Então pronto, eu estava na dúvida se ia para cabeleireira ou estética e optei depois por a estética porque achava que cabeleireira era uma área mais monótona. E eu acho que sei porquê. Porque o meu pai é só de homens, não é? Sim. Os homens basicamente só cortam, não é? Há um ou outro que faz coloração, mas é muito São à volta poucos. do corte, sim. E a minha mãe é uma mulher muito, não é muito vaidosa, percebes? Tipo, é uma pessoa que não passa a vida nunca passou na vida no cabeleireiro, nem nada disso. Então a minha mãe ia ao cabeleireiro cortar e mais tarde chegou a pintar também, fazer umas madechitas e não sei o quê. Mas não era uma pessoa que fosse muito ligada à imagem. Exatamente, dela. sim. Até porque a minha mãe é uma pessoa mais reservada, que está sempre mais no canto dela, não sei o quê. Acho que já disse não sei o que vai não sei quantas vezes. Eu também digo tantas vezes tipo, por isso. Yeah. Pronto, e então optei pelo curso de estética, fui para Lisboa. Na altura eu estava indecisa se tirava em Leiria ou em Lisboa. E foste para Lisboa porquê? Eu fui lá ver 2 escolas que tinha como referência e uma em Leiria. Pesei prós e contras. O meu pai sempre incentivou a ir para fora, conhecer outras realidades. O meu pai é muito pessoa que passa confiança, percebes? Por exemplo, mesmo na carta, quando nós tirámos a condução, deixou-nos sempre conduzir os carros de casa, não, percebes? Tipo, eu acho que isso passa-nos dava-vos confiança, sim. E no curso igual, ele achava que irmos para fora, termos contato com outras realidades, iríamos acrescentar. E acho que fiz bem. Porquê? Porque também acabei por sair de casa, não é? Estive lá 3 anos a tirar o curso de estética. Não chegou bem a 3 anos, acho eu. Não sei, acho que não chegou bem a 3 anos. Se calhar foi só para aí 2. Eu não me lembro, porque depois, entretanto, veio Sim, eu outra entrei parte. em 2000, eu lembro-me que foi em outubro de 2011 e depois aquilo acabou para aí em maio de 2013. Foi se calhar 1 ano e meio. Sim. Já estamos em 1 ano e meio. Pronto, de 3 anos para 1 ano e meio é entre uma coisa e outra. Exato. Depois eu tinha tirado o curso e o meu irmão já estava lá em Lisboa também a tirar o curso de cabeleireiro. E o curso dele era um bocadinho mais tempo. E o meu pai perguntou, um projeto deste salão que nós estamos a trabalhar já era um projeto antigo dele, e ele perguntou-me, uma vez teve uma conversa comigo, se eu não queria tirar o curso de cabeleireiro, uma vez que eu já tinha estado indecisa e que ele tinha este salão com estas condições, que eu não sabia o dia da manhã e que acaba por uma área estar ligada à outra e que eu podia numa fase da vida querer estética, outra cabeleireira ou o contrário, e que então, uma vez que estava lá no embalo das formações, se eu não queria tirar o curso de cabeleireira. Eu pensei naquilo e assim, se calhar, por que não, não é? Mas é incrível teres tido tipo, esse apoio familiar todo. Sim, para, mas tipo, isso sempre tive. Tipo, acho mesmo incrível. sempre. É mesmo Estás uma a ver? família Por isso é bem que eu acho que sempre estruturada. tive. Não, é assim, nós sempre, como todas as famílias, temos coisas que não funcionam tão bem, percebes? Claro. Mas a nível dessa segurança, e eu acho que sei porquê, porque como os meus pais são os 2 filhos mais velhos, a minha mãe e o meu pai são os 2 filhos mais velhos de cada casa, não tiveram essa oportunidade, e também eram outros tempos, as famílias dos meus pais eram famílias humildes de trabalho, não tiveram a oportunidade de estudar. O meu pai queria ser médico, então eu acho que ele tinha um sonho que eu e o meu irmão fôssemos para a faculdade e nenhum deles foi, né?
e está tudo certo também, assim. E ele sempre, mais ele que nos incentivou sempre a estudar, percebes? E a Sim, ser bom sim. naquilo que fazemos, e lá está a parte da exigência. Mas a verdade é que são. Os três. Ah, São mesmo. E eu faço sempre esta parte porque eu não lido bem com os Mas sabes elogios, que não é é? É uma verdade. coisa que é difícil de Vocês gerir. têm mesmo um negócio de sucesso porque são mesmo bons profissionais. Mas lá está, é isto, é pela exigência, estás a Sim, ver? sim. Pronto, e então ele sempre nos incentivou isso e que queríamos para longe, tanto que depois, eu não quero entrar por aqui, mas o meu irmão depois até chegou a ir para Londres, também tirar uma formação, etc. E o meu pai sempre, o meu pai e a minha mãe, mas a minha mãe era sempre tudo muito mais ok. Para a minha mãe era mais só difícil controlar as saudades. Sim, é a mamãe que estava com os sim. meninos, Mas o claro. meu pai sempre foi de incentivar e vão, e se precisam de ir, então sigam. Aproveitem. Yeah. Pronto, e depois eu tirei o curso então de cabeleireiro e isto foi sempre claro na minha cabeça, era estética ou cabeleireiro. Eu não queria ser, eu sempre disse isto, eu não queria ser aquela cabeleireira que ia tirar um buço, estás a ver? Ou aquela esteticista que ia fazer uma lavagem de cabeças. Eu Sim. queria me focar numa das áreas. Para poderes dedicar-te como deve ser e Yeah. tornar-te melhor na área. Então eu claro. tirei o curso de estética e estagiei e trabalhava em casa. Fiz uns trabalhos em casa também. Sim, cliente assíduo, Exatamente. claro. E depois tirei o curso de cabeleireira e não tinha estágio, comecei e vim para cá, para Fátima, no final do curso. Trabalhava num sítio perto de Leiria e no meu pai, quando não ia para o outro salão, ajudava ali também no salão. Só que eu tive assim um ano. E tive também no sítio em Leiria a fazer estágio profissional. Eu tive lá um mês. Porque estavam-me a canalizar muito para a recepção e eu não queria ir. Não queria ir porque eu achava que não tinha tirado um curso para estar na recepção. Claro. Porque punham-me a fazer a gestão de stocks e tudo mais, porque eu conhecia a marca, percebes? O meu pai também trabalhava com a marca, ou seja, aquilo era fácil para mim fazer aquela gestão de stocks e confirmação de encomendas e etc. Sim. Atendimento de telefónico para fazer marcações e tudo mais. Eu estava à vontade porque isso eu fazia no meu pai também, Sim, estás a ver? sim. Então, mas eu falei com a minha patroa nessa altura, não é? E eu disse que eu não queria estar canalizada, eu podia fazer um bocadinho de tudo, mas eu não queria estar canalizada na recepção porque eu não tinha tirado um curso para estar na recepção. Verdade. No dia a seguir ela pôs-me a fazer uma lavagem de cabeça. E eu pensei, isto agora vai lá. Mas foi só naquele dia e a coisa continuava. E eu lembro-me que cheguei a vir de Leiria para cá a chorar, tipo, danada com aquilo. Eu Claro, assim, caraças, estavas tipo, frustrada. não quero, sim. Eu disse-lhe, olha, não vai dar, nem sequer quero cá fazer estágio, porque para fazer a recepção eu faço do meu pai e evito estar a vir para cá. Mas tu não tinhas papas na língua. Nadine não Sim. tem papas na língua. Às vezes é um defeito, às vezes é uma virtude, né? Mas pronto. Depois, então eu via assim a diferença dos trabalhos de cá para Lisboa, seguia salões e não sei o que na net. Eu pensei assim, tenho que ir para Lisboa. E fui. Uma decisão, eu acho que sempre mudo para melhor. Sim. É difícil eu fazer as mudanças na minha vida, penso muito e custa-me sempre. Eu acho que sou muito resistente à mudança, sabes? Tipo, por isso é que eu acho que nunca fiz nada no meu cabelo também. Estás a ver? Eu acho que é por isto, porque eu sou muito resistente à mudança. Mas eu acho sempre que mudo para melhor. Estás a ver? Eu não me arrependo. Sim. Estás a ver? Conheço bem essa característica em ti. Mas é uma questão realmente que me custa mudar. Então fui para Lisboa. E estive lá num salão tradicional, depois fui para outro salão e acho que essa experiência foi muito boa para a minha parte profissional. Pronto, depois engravidei, não é? Um desejo que eu queria muito, que era ser mãe. Na minha cabeça eu queria ser sempre mãe nova. Idealizava aos 27. Ok, e engravidaste com que idade? Engravidei, eu fui mãe aos 29. Ok. Eu ia fazer 30 nesse ano. Ok. Pronto. Foi planeado? Era muito desejado, mas não era planeado para aquela altura. Mas ainda bem que foi assim. Porquê? Porque eu conheço-me e se fosse por mim, eu ainda lá estava, no mesmo salão. Exatamente. Percebes? A matar-te a trabalhar. A achar assim,
ainda não está na altura certa. Sim, Estás a ver? E sim. isto ia acontecer. Isto é mesmo, é certinho. Porquê? Eu estava lá neste último salão há uns 3 anos, quase 3 anos. Só que eu achava sempre, e acho, tipo, posso sempre aprender mais e que posso melhorar, etc, etc. É a exigência que o teu pai transmitiu. Sim. E, só que eu engravidei na altura do Covid. Sim. Não foi aquela primeira fase, ou seja, o primeiro confinamento foi em março, eu engravidei em setembro. Ok, ok. Pronto. E em novembro eu só descobri que estava grávida aos 2 meses. Sim. E então. Como é que foi descobrir? Como é que foi perceberes, ok, estou grávida? Então, como é que foi? Eu tinha tido uma gastrite. Sim, ai, lembro-me. Lembras-te? Sim, Porquê? sim. Porque eu no sítio onde eu estava a trabalhar eu não tinha horários para comer, comia sempre tudo à pressa, era muito stress, ou seja, aquilo foi uma gastrite nervosa, percebes? E então, como é que eu descobri? Porque eu tinha dores muito grandes de estômago, inclusive quando eu descobri foi porque eu estava no Colombo e tive que sair lá tipo dobrada, pus-me logo no Hospital da Luz, que é logo lá ao lado. Sim. Fizeram uma análise, etc. Entretanto, tive consulta com a minha médica de família e pedi uma gastrite, pedi uma, se calhar, ecografia, não Sim, sei. sim. Não foi ecografia nada, foi endoscopia. Fizeste mesmo endoscopia. Fiz endoscopia, sim. E pronto, e percebeu-se que eu tive uma gastrite. Que eu tratei, fiquei bem. Em novembro, eu tive férias em setembro, no início de setembro e no final, como eu tive sempre, não é? Tu sabes? Uhum. Em outubro eu estava tipo super cansada, eu achava assim, isto não é normal, eu adormecia às 9 da noite, eu tomava banho, eu comia e eu adormecia no sofá às 9 da noite, 9, 9 e meia. Eu assim, eu não estou bem, tipo, eu vim de férias, por muito trabalho que seja, não De onde se é que vem este justifica. cansaço, não é? Sim, depois tinha muita azia, tinha uma azia constante e eu pensei, bem, tenho que ir ver se isto é outra gastrite, deixa-me lá fazer um teste, porque os médicos perguntam sempre e eu deixa lá ver. Eu tinha os sinais todos, né? Só Sim. que eu, como sempre fui muito desregulada, eu pensei assim, isto vai vir. vai Não vir, veio. vai vir, não vem, né? Eu fiz o teste, pronto, uma noite, né? E deu positivo. Deu positivo. Eu, pronto, não estava à espera. Eu só ia fazer aquele teste só para perceber se estava grávida ou não, para dizer ao médico com outra Que não? confiança. Exato, a vida mudou. Em novembro, isto foi no dia 1 de novembro, não foi no dia do bolinho. Eu Ok. descobri que estava grávida, não fui trabalhar nesse dia, porque não ia trabalhar, né? Sim. Acho que calhou um domingo ou uma coisa assim. E então, nesse mês houve Covid no salão. Ok. E agora, hoje em dia, está tudo muito mais tranquilo em relação a isso, mas na altura não sabia o que é que se provocava na andávamos todos em criança, pânico. em mim e tudo mais. Sim. E o meu médico disse: Nadine, vou-te dar a baixa porque não sabemos o que é que isso vai causar e é melhor tu estares resguardada. E a minha mãe tinha uma doença autoimune, eu também andava cheia de medo de levar Covid depois para casa e não sei o quê. Exatamente. O que é que acontece? Ou seja, descobri aos 2 meses, aos 3 meses eu estava de baixa. Eu não estava preparada. De repente a tua vida mudar assim. Eu não. Tu sabes que eu não adorei estar grávida. Eu gostei de sentir o meu filho só para mim. Estás a ver aquilo mexer na barriga, tudo isso eu adorei. Mas não adorei estar grávida e eu acho que também muito por culpa do Covid. Porquê? Porque não podia ir a lado nenhum, porque eu tinha medo, não é? Porque o médico tinha-me dado a baixa e eu pronto, não podia arriscar, não é? Porque eu estava num salão com muito trabalho, com um fluxo de trabalho muito grande e de repente estava sem nada para fazer, não é? Porque ainda por cima apanhei ali um inverno. É verdade que tu adoras o inverno, não Que eu é? adoro. E pronto, e aliado a isso, era uma mudança de cidade que eu tinha que fazer, porque eu não queria ser mãe em Lisboa, ou seja, uma mudança de cidade, uma mudança de trabalho, porque ao vir para Fátima eu tinha que arranjar um trabalho, não é? Sim. Uma mudança de casa também, Uma não é? mudança de tudo. De tudo. Uma E gravidez que te hormonal, mudou a vida sim, totalmente. sim. E mudou-me também muito enquanto mulher. É verdade que eu acho que os 9 meses
Sim, os 9 meses é para preparação. Eu acho que não nos preparam. Eu acho que a gente prepara-se depois quando temos Quando está assim. cá fora, claro. Exatamente. E não gostei da parte das alterações hormonais. Eu acho que eu tive azia 9 meses. Não é? Eu lembro-me. Eu tive do início ao fim. Eu comia, tinha azia. Eu não comia, eu tinha azia. Era de manhã à noite. Só me sabia bem o gelado de menta, não é? E pronto, eu acho que foi as alterações hormonais. Eu agora vejo, sei lá, comportamentos que eu tive ou ideias que eu tive que eu não me identifico, percebes? Eu não sei se foi do processo todo ou se era realmente uma alteração hormonal ou um conjunto de tudo. Foi muitas mudanças Yeah, ao mesmo tempo. muitas E na mudanças. altura do Covid, em que estavas extremamente isolada, Yeah. e para ti teres a família e os amigos à tua volta é super importante. Pois é. Eu lembro-me que eu vi-te grávida um dia. Pois. Só um dia. Foi quando estávamos na casa. Foste à minha casa. Exatamente. Yeah. Não é nada normal estarmos tanto tempo sem nos vermos. E isto foi a minha realidade enquanto grávida, estás Sim. a ver? Foi muito difícil. E depois, aliado a isso, as alterações no corpo, porque assim, eu gostei de o sentir, mas eu sentia que aquele corpo não era meu, estás a ver? E não é uma questão de, porque eu engordei 13 quilos ou o que quer que seja. Não, tipo, eu sei que o meu corpo não é igual ao que era quando foi antes e eu estou bem com isso, percebes? Estou ok. Mas aquela transformação toda a acontecer é muito rápida. E depois, olha, eu lembro, eu tive o bebê muito grande, não é? Ele era muito grande e muito pesado para a minha estrutura. Era muito peso, era muito comprido. E eu lembro que no final da gravidez, ou seja, até ali aos 6, 7 meses eu até disfarçava aquilo, eu não usava, por exemplo, eu não era a grávida que usava roupas justinhas. Uhum. Percebes? Eu não queria evidenciar a minha barriga. E eu acho isso bonito, estás a ver? Sim, eu agora sim. vejo uma grávida e digo assim, caraças, tipo, eu não usei nada disto, eu acho lindíssimo. E já era uma coisa que eu achava antes, mas em mim não, estás a ver? Sim. E eu lembro-me que no final da gravidez, o Tomás nasceu em junho, né? Ali no verão, mas para mim já era verão em fevereiro, eu lembro perfeitamente, eu tenho fotografias e tudo manga curta, eu estava sempre bem, era a pôr a barriga ao léu, tipo em casa e tudo, tinha muito calor. Uhum. Eu tinha tanto peso, 13 quilos a mais, não é? Mas era um peso que eu nunca tinha tido de manhã, por exemplo, para me levantar, o peso nos tornozelos, os tornozelos ainda estavam frios, estás a ver? As articulações, parecia uma velhinha a andar. Yeah. Tipo, primeiro que aquilo aquecesse. Não foi, eu lembro-me mesmo que não foi fácil para ti os meses finais, tu falavas bastante disso. Pois foi. Mas o parto foi super tranquilo para mim, assim, foi muito demorado, foi 20 horas. Jesus, mas foi tudo normal. Assim, arrebentaram umas águas, né, de manhã, ele só nasceu depois da madrugada seguinte. Jesus. Sim. Aliás, foste tu que me mandaste uma foto, uma mensagem, eram 8h15. Porque eu sabia que estava a passar naquela altura. Foi numa quinta-feira, tu mandaste uma mensagem às 8h15 e disseste-me assim, então Naná, como é que estás, não sei o quê. E eu disse, olha, até agora estou tranquilo. E às 8h30 arrebentaram umas águas. Eu adivinhei. Foi bem cansado, mas foi super tranquilo para mim. Olha, eu ainda me fui despachar, fui comer, tomar banho, ainda fui para Coimbra, porque eu estive lá em Coimbra, né? Foi mesmo super tranquilo, a equipa foi brutal, voltaria a ter em Coimbra. Senti um apoio, mesmo com trocas de equipas e tudo mais, senti um apoio, sabes? Sim. Tu vais e não sabes para o que é que vais, não é? E é um tudo momento novo. super intenso. Sim, e para elas nós somos só mais uma, não é? Porque eles fazem aquilo todos os dias. Mas realmente a nível de médicos, enfermeiros e tudo foi impecável. Mas lá está, na altura do Covid, na altura também não consegui ter o pai de Tomás a tempo inteiro comigo, não é? Ou seja, mais um momento um bocadinho sozinha, né? Ele só lá ia ele esteve lá, mas depois tinha que se ausentar, não podia lá ficar connosco. Porque era tudo muito mais restrito, não é? Sim, tinha que fazer o teste e tudo mais, não é? Estás sempre naquela ansiedade se pode ou não pode assistir e tudo mais. Pronto. E o pós-parto para mim é que foi doloroso. O pós-parto para mim, eu tive ali 2 meses tipo... terríveis. Isso foi muito, muito duro. Porque ele também tinha sido um bebê grande, né? E então... Pronto. E tu és uma mãe pequenina. Exato. É verdade. Exato. Pronto, e aí o pós-parto foi doloroso. A nível da amamentação e tudo foi super tranquilo, estás a ver? Ele também, a nível de saúde, também, graças a Deus, foi tudo também sempre tranquilo. Mas ali 2 meses e meio foram difíceis.
E pronto, e lá está, mais uma vez a questão hormonal. Estás a ver? Eu acho que Aí estava também mais é sensível, estava um tudo. carrossel, não é? Yeah, tudo a explodir, qualquer, a mínima coisa, tipo, era muito mais sensível, isso assim. E mais a privação de sono em cima Sim, disso. porque o Tomás sempre foi muito mamão, estás a ver? Ele não mamava muito e era tranquilo porque ele mamava e calava-se, nunca tinha que andar com ele ao colo, a abaná-lo para dormir ou assim, percebes? Eu punha-no na maminha e ele adormecia. Só Sim, que pronto, é um desgaste porque a noite está sempre a ser interrompida. Ainda hoje é, né? sim. Ainda hoje é. Mas pronto. E depois? Complicou-se aí alguma coisa? Ou o pós-parto passou e correu tudo bem? Não, eu tive os 2 meses e meio assim difíceis, né? A nível questão interna, né? Depois, aos 3 meses e meio, eu e o pai de Tomás separámos. Ok. Como é que foi lidar com essa realidade para a qual não estavas minimamente preparada? Não estava porque tu conheces como é que era a nossa relação, né? Tu e toda a gente, nós já vamos muito bem, nós entendíamos bem. Queriam os dois ser pais? Queríamos muito os dois ser pais, por ele até já tínhamos sido antes, mas lá está, eu estava sempre a adiar, não é? Sim. Hum, mas a coisa complicou-se, eu acho mesmo por virmos para Fátima. Foi uma mudança mesmo muito grande. Foi muito grande, foi muito repentina. Foi estarmos os dois a viver uma coisa que nunca tínhamos vivido, que era a maternidade e a paternidade, e com muito ruído à volta, Sim. sabes? E eu acho que acabou por ser isso que nos fragilizou a nossa relação. Pronto, por opção, eu achei. Lá está, eu demoro muito tempo a tomar uma decisão, mas Mas eu quando é? penso, sim, eu penso, né? E eu penso muito e realmente eu não estar bem, não estar confortável com uma data de situações e não estar feliz, eu pensei assim, não, eu tenho que mudar isto, porque senão nem eu estou bem, eu dou em louca, eu não fico bem para tomar conta do Tomás e ele não pode ser uma vítima nisto, É percebes? verdade. E eu priorizo muito a minha paz, priorizo mesmo muito, gosto de estar, eu prefiro estar sozinha e bem Uhum. do que ter alguém que me esteja a perturbar, que alguém que me esteja a destabilizar, a Sim. inquietar, entendes? Sim. E eu acho que é muito isso. E foi muito isso que aconteceu e que levou a essa decisão. Sim, não foi fácil, não é? Não foi fácil, não é uma coisa que eu pensasse que iria acontecer. Ainda para mais tão cedo, não é? Numa altura. Sim, e com um bebê tão pequenino, não é? Mas não foi fácil para os três, não De é? todo, de todo. Não foi fácil para os três. É uma situação difícil de gerir, ainda para mais quando não foi porque deixámos gostar um do outro, estás a ver? Isso é o mais duro da vossa história. É, porque temos um filhote que é incrível, né? Temos uma sorte termos o filho que temos. Se calhar também conseguimos ter um filho assim, porque também temos mais paz em casa, porque se estivéssemos juntos e não estivéssemos bem, Não era tanto assim. não era tão tranquilo se calhar também para ele, não é? Uhum. Mas pronto, as coisas também não acontecem por acaso, não é? E é preferível estarmos assim, o Tomás sabe que tem o pai e a mãe presentes e que estamos bem, do que estarmos juntos e haver desconforto, E que há discórdia. sempre, não é? Que há sempre na mesma, não é? Estamos juntos ou separados, ou seja, em qualquer família, Mas há se calhar não é sempre. tanta vez Sim, mas eu quanto sei como é poderia. que eu sou e eu sei que não conseguia estar a engolir tanta coisa, estás a entender? Sim. E então foi preferível assim e ainda bem, não é? E como é que é, então, a maternidade sem teres um parceiro ao teu lado? Como é que depois foi toda essa adaptação? Olha, foi muito difícil. Ainda hoje não é fácil, porque eu tenho a sorte de ter um apoio muito grande dos meus pais também, não é? Porquê? Porque a minha mãe ficou com o Tomás durante 2 anos, não é? O Tomás só entrou na creche agora. E mesmo quando eu estive na preparação do salão, para a abertura, reuniões com fornecedores, ver o que é que ou seja, todas as encomendas a fazer, as coisas a tratar, tudo isso que envolve um negócio, eu tive que fazer, tive que deixar o Tomás muitas vezes à minha mãe, Sim. percebes? E pronto, isso não é fácil, mas é bom e agradeço ter esse suporte. Eu tenho uma grande amiga minha que está numa situação semelhante à minha também
em que ela não tem o apoio dos pais, e eu penso muito vezes nela, O percebes? desafio O que deve desafio que ser. é, porque, sei lá, às vezes para ir às compras no estante, porque tenho que fazer mais compras, ou assim, ou tenho que aproveitar quando o Tomás está no pai, ou deixar na minha mãe, percebes? Porque coisas básicas no dia a dia, tomar um banho, percebes? Com uma criança em casa sozinha, tu não sabes o que é que a criança está a fazer, percebes? Não, Não tens. é toda outra logística com uma Yeah. criança. Mas pronto, isso foi. Acabei por ser um bocadinho. Por ter um bocadinho essa situação mais facilitada, porque tenho. E os meus pais vivem perto, né? Como tu Sim. sabes, e isso ajudou-me um bocado, mas é muito difícil. E é difícil tu pensar, pá, foi o que tu vês depois as outras famílias, não é? Juntas, os dias importantes em que tu tens que dividir o teu filho, não é? Porque Como é que vocês decidiram? não decidimos, nunca chegámos a consenso, não é? Uhum. Já tivemos que ir a tribunal 2 vezes, eu sempre lutei pelo máximo tempo a nível para manter a amamentação também do Tomás. E conseguiste ficar com o Tomás mais ou menos até que idade dele? A maioria do tempo. É guarda partilhada, é recente. Ok. Antes era só tipo fim de semana, percebes? Só que depois deixei de amamentar ali, mais ou menos coincidiu com a segunda ida ao tribunal e na creche do Tomás. Acho que foi as duas coisas em simultâneo. Que ele passou a estar menos tempo contigo. Sim, porque aí já começámos para outro regime mais dividido. Passou menos tempo, ou seja, não estimulava tanto também, não pedia tanto e acabei por pronto, deixar de produzir e ele também deixou de pedir, não é? Sim. Foi um processo natural, eu queria assim, não queria. Que fosse forçado. Forçado, sim. Eu, olha, enquanto tiver, eu vou dar, porque foi a coisa que eu mais gostei. Ao Foi a menos isso. amamentar. E estás a ver, nem todas as mulheres passam por isso, por gostar da amamentação, e tu sempre gostaste. Gostei, amei e tenho saudades. Porque era um momento muito vosso, não muito era? nosso, yeah. Ligou-vos muito. Mas faz parte da vida entre as mães e os filhos. Eu acho que há uma ligação muito especial. E ainda para mais na situação que vocês viveram, em que tu ficaste muito só com ele, eu acho que ainda vos ligou mais. Ai meu Deus. É verdade. E agora como é que tem sido lidar com essa nova realidade que é a guarda partilhada? Pronto, eu acho que foi muito precoce, porque acho que lá está, foi muita mudança ao mesmo tempo para o Tomás, e estamos a falar de uma criança de 2 anos, não estamos a falar de uma criança de 6 ou 7 ou 10 anos, percebes? Sim, sim. Eu acho que não devia de ser permitido tão cedo. Eu acho que o pai sempre quis ser um pai presente, eu sempre quis que ele fosse um pai presente, porque senão eu sei que daqui a uns anos eu teria muito mais angústia em ter que estar a compensar o meu filho de que o pai não quis saber dele, ou quer que seja, Sim, entendes? sim. Então, para mim, é uma alegria saber que o pai quer estar presente, percebes? E que é ativo na educação dele e tudo mais. E ainda bem que somos os dois pais do Tomás, porque assim, passámos fases muito difíceis entre nós, percebes? É depois da nossa separação, mas eu não me esqueço das coisas boas que também passámos antes, percebes? Que foi uma história muito bonita, para mim foi uma história muito bonita. Mas pronto, realmente não resultou, não é? E pronto, e a nível da guarda partilhada que tem agora, como é que tem estado a funcionar? Sim, acho que foi muito precoce, porque realmente ele era muito pequenino, o Tomás, e acho que apesar do pai ser muito importante, acho que nessa fase a mãe tem que dar um apoio maior, ou não é um apoio, mas sei lá, mãe é colo, não é? É segurança. Sim. E acho que não devia de ser quebrado tão cedo. Deveríamos continuar no outro regime que estava, ou 2 e 2, 3 dias com um, ao fim de semana, porque uma coisa é quando ele tiver aulas e não vai andar com livros para trás e para a frente, mas agora poderia acontecer porque é uma criança, não é? Sim. Ou seja, não foi fácil ter que estar-me a desprender dele assim, tão cedo, mas também sei que tipo, se fosse aos 7 ou aos 10 anos ia-te gostar ia gostar mais, e se calhar no miúdo também, não é? Sim. Porque ele não iria perceber porque é que não estava tanto tempo e de repente agora não vê a mãe durante uma semana, não é? Sim. A longo prazo, talvez esta mudança Sim, venha a ter os eu seus acho benefícios. que eu diria que aos 3 anos começar assim era ok. Estás a ver? Achaste que aos 2 2 anos, foi mesmo 2 anos é muito cedo. Sim.
acho que foi muito cedo, ainda para mais coincidiu com a mudança na creche. Foi muitas mudanças para ele também. E ele não foi fácil a entrada dele na creche, não, porque ele era uma pessoa que estava habituada a ter a atenção toda só para ele, a ver uma menor de almoço, a estar com a minha mãe. O pai vinha vê-lo ao final do dia, ou vinha buscá-lo, percebes? E de repente ele está com 17 miúdos que não conhece, com 2 educadoras que não conhece, num ambiente que não é o dele, está lá até às 5 ou o que quer que seja, e acho que isso podia ter sido um bocadinho mais respeitado, mas pronto, não fui eu que decidi, não é? E teve que ser assim. Agora está tudo um bocadinho mais tranquilo, o miúdo também está um bocadinho mais calminho. Nós também vamos conseguindo ter contacto quando está com um ou com o outro, vamos fazendo videochamadas para ele não estar tanto tempo sem um ou sem o outro, e também acordámos a meio da semana ir dormir à casa do outro com quem não está, para não ser uma semana tão comprida, assim. Mas pronto, agora está tudo mais estável, mas é sempre complicado qualquer decisão que tenha que se tomar, porque depois muitas vezes não estamos em consenso, e quando tu estás com uma pessoa ao teu lado que não estás em consenso, é mais fácil depois debater as opiniões do que uma pessoa que quase estás ali a bater de frente, não é? Bater de frente, mas estás a entender o que eu estou a querer dizer. Sim, vocês tiveram alguns momentos que não foram tão agradáveis. Mais tensos, estás a ver? Mas pronto, agora é um dia de cada vez, e acho que é muito melhor estarmos assim, é mais saudável para os três, apesar de ter sido muito intenso, mas é mais saudável estarmos assim do que eu não iria estar bem, da maneira como nós estávamos. Sim. Estás a ver? Sim. Ou seja, de certa forma, hoje em dia aceitas bem a realidade que estás a viver. Sim, um trabalho intenso também, não é? É, sem dúvida. És mãe solteira, Nadine. Sim, mas é estar. Mas sim, isto é um trabalho também a nível pessoal, né? Que tem que se fazer. E tive que recorrer também a uma terapeuta, tu sabes, não é? Uma amiga, porque senão andava louca, não é? Mas é muita normal. coisa a gerir, porque depois Foi ainda por cima muita é coisa. assim: tu estás a ser mãe pela primeira vez, estás numa separação também, tens que gerir isso, abriste o teu negócio. Sim. E que tu estás a gerir toda ali a parte de fornecedores, as redes sociais, clientes, marcações, limpeza de espaço, ou seja, tudo eu e o meu pai, né? Sim. E depois uma criança. E uma criança. E o tempo, e tens que decidir estas coisas, e mais a pressão do tribunal, que o pai do teu filho. Não é fácil, não é nada fácil, mas eu. É assim, e não era a maternidade que tu estavas a pensar viver. Não, nem eu nem ele. Eu tenho a certeza absoluta que isto não era uma ideia, não era um plano, não era, nem sequer era uma opção para nós, percebes? Porque realmente nós entendíamos bem e tínhamos uma relação leve. Sim. Estás a ver que entretanto depois mudou muito. Mas eu acho que é muito por causa do que tu acabaste de dizer. Vocês tinham uma relação muito boa, mas leve. E de repente a mudança para cá e a maternidade e a paternidade foi tudo menos leve. É isso. E mudou a dinâmica da vossa relação forçosamente. E eu acho que vocês não se adaptaram bem a isso porque foi demasiado. Estás a ver? Foi demasiado, e porque assim, entretanto também já passaram 3 anos, não é? Quase. Não, 2 anos e meio, não é? Sim. Não sei. Sim, pai, também eu com as contas é o que é, não é? Não, mas se calhar hoje em dia a maturidade era outra e fazia coisas diferentes, estás a entender? Mas lá está, mas naquela altura a maturidade ainda não era esta. Exatamente, porque também não tínhamos passado por isto. Exato. Mas o que é que eu tive a necessidade de fazer terapia, não é? Porque se não dava em maluca, né? Antes de dar em maluca fiz terapia. Fiz e de vez em quando faço. E como é que correu e tem corrido? Corre bem, eu sinto que é bom falar com uma pessoa externa, em que eu sou verdadeira em tudo o que eu digo, percebes? Em que ela me faz mostrar que realmente eu tenho 50% de culpa e ele 50% de culpa, mas não, a culpa não é mais de ninguém, é 50 minha, 50 dele, Sim, percebes? porque era uma relação a dois. Exatamente. E que as coisas não correram bem, mas as coisas podem mudar, não é? Tipo, as coisas podem correr noutro ritmo, ser uma coisa mais saudável. E eu acho que sim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de viver em conflito, sabes? Tipo, eu não consigo viver em conflito com as pessoas.
e porque isso me destabiliza, Sim, estás a ver? sim. E eu tive que recorrer a ela porquê? Porque eu posso falar com amigas, com amigos, com a minha família, só que se calhar posso dizer que se calhar há uma ou duas pessoas imparciais. Depois o que acontece é que tomam muitas minhas dores, o que no momento pode ser confortante, mas depois não é bom. Porque não te ajuda, Não me de certa ajudam forma. porque sabes que, por exemplo, ficam com. Alimenta ali outros sentimentos negativos. Uhum. É como se fosse meter lenha para a fogueira. Sim, Estás a sim, ver? sim. E isso não me ajuda. Eu preciso de calma, não é? Foi por isso que eu saí da relação, não é? Porque eu precisava de paz e eu não podia continuar em guerra não estando com ele. Exatamente. Estás a entender? Sim. E foi por isso que eu tive que, pronto, de recorrer à terapia e acho que é bom e acho que toda a gente deve, não é, acho que não pode ser uma vergonha, percebes? Há vários tipos de terapia, seja o que as pessoas precisarem. Eu tive pessoas na minha vida que me foram dando sinais, né? Sim. Tipo, foram-me deixando alertas, digamos assim, e eu, olha, e acabou por acontecer. E ainda bem. E sentes que agora, apesar de todas as dificuldades que possam existir, estás mais aceitadora da tua realidade Sim. e daquilo que estás a viver e da maternidade a solo Sim. e de teres um negócio próprio. Sim, eu digo sempre, já antes dizia, eu não sei o meu dia da manhã. Olha, eu morro de medo de cuspir para o ar e me cair em cima, estás a ver? Sim. Então, e é curioso, porque quando mais a gente diz uma coisa que não queremos, isso vem disparar, não é? Eu já disse, por acaso, eu disse assim, Mas é. eu gosto muito mais de homens morenos. Cai-me um filho loiro, É verdade. que não sei quem sai. Eu não gosto nada de gente ciumenta. O meu filho é super ciumento comigo. Porque tens que aprender a Tenho lidar que com aprender, isso. estás a ver? A vida põe-me o que eu preciso de aprender. É isso. Estás a ver? E apesar de tudo, se calhar as coisas aconteceram porque era o que tu precisavas de aprender. Sim, e é por naquele isso que eu digo momento. assim: não sei o meu dia da manhã, eu também não sabia que me ia separar, não sei o meu dia da manhã. Agora, estou confortável com isto, eu vivo bem, tu sabes que eu vivo bem comigo mesma, Uhum. não tenho aquela necessidade de ter uma pessoa, percebes? Não, acho que és muito bem resolvida e bastante independente. Sim, toda a gente gosta de companhia, estás a ver? Mas eu consegui buscar isso a amigos. Mas pronto, assim, Tens sentido deixar que. fluir, sabes? Exato. Mas sinto que estou bem perante isto, porque também sei que é porque, pelo suporte que eu tenho, é por saber que no meu negócio está a correr bem, ou seja, tudo isso também cria leveza. Estás a Exato. ver? Passaste por um momento mais negro, mais complicado, muito desafiante, Yeah. desde o início da gravidez até se calhar a poucos meses de que estamos agora. Yeah. Têm sido anos Sim. bastante desafiantes Sim. para ti e se calhar nunca pensavas que os ias viver porque a tua vida até foi sendo bastante, digamos que tranquila Sim, e é isso. feliz, uma infância Yeah. feliz, uma adolescência feliz, mas as coisas aparecem porque nós temos de crescer de alguma verdade. maneira. Yeah. Mas passaste por isso e agora voltas a sentir que estás bem e feliz e equilibrada. Sim. É um processo, não é? Não, É tudo um processo e e há nós dias temos e e dias. temos de querer viver o processo. Sim, e é mesmo isso. Olha, fizeste isso com a mão e é mesmo. Sim. Tipo, é altos e baixos. Não é tudo perfeito, não é todos os dias bons. Mas olha, fico muito contente por saber isso. Sim, e depois é difícil. Porquê? Porque quero estar, quero conseguir tudo. Quero conseguir manter o negócio, quero conseguir manter o ritmo das clientes, gerir as redes sociais. Quero, depois é assim, quando mais está comigo, quero aproveitar com ele, ou seja, tudo o resto fica um bocadinho assim, meio que stand-by, Sim, né? sim. Quando ele não está comigo, eu quero fazer tudo e não tenho muito tempo, não é? Porque Sim. assim, quero estar com as amigas, quero descansar, precisa de orientar as coisas de casa Não e dá tudo o que para envolve, não é? Assim, e não dá para tudo. É verdade. Nós, para você- estarmos aqui hoje, desmarcámos e marcámos no mesmo dia várias vezes. vários sonhos. Exato. Mas é assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto de ir e que sempre continuei, mesmo estando com o Tomás e tudo, ir ao ginásio, percebes? É o momento que eu acho, se me perguntares assim, é tipo o momento que eu desligo, estás a ver? É um momento só teu. É só meu. E depois
conheço o meu PT, tornou-se um amigo também, né? Que me acompanhou neste processo, porque depois sabes que eu tive sempre a dificuldade de engordar, não é? Sim. Que isso é uma coisa, olha, isso mexe comigo, não é? Por exemplo, a questão do peso na gravidez não era uma coisa que mexia, não era uma questão de números, percebes? Era uma questão de não me identificar Com aquele peso. E não ter mobilidade, é ser uma pessoa ativa e de momento sentir-me. Sim, tu és pequenina, magrinha, ágil, é tipo, Isso, sempre a estás a andar. ver? É sempre a andar. E É verdade. mas com aquele peso, no final da gravidez, eu senti-me muito mais limitada, percebes? E isso chateava-me. Sim. Para além depois, te parecia inútil não estar a trabalhar, entendes? Sim. A tua vida era muito trabalhar antes de Yeah, engravidar. sim, sim. E agora, e depois, quando eu, mesmo na gravidez, eu tive aulas de preparação de parto, eu ia ao ginásio ter aulas de mobilidade, acho que isso me ajudou muito a ter um filho quase com 4 quilos, não é? 51 Jesus. centímetros. É muito grande, Tomás. E eu acho que foram essas pessoas que me acompanharam nesses momentos que me facilitaram isso. Sim. Estás a perceber? Porque E eu já acho estás com o teu PT desde essa altura? Sim, eu tive uma outra rapariga também a ajudar-me, porque depois fiz aulas mais de mobilidade. Uhum. Depois da gravidez tive hipopressivos também. O meu corpo foi rapidamente, porque eu também dava muita mama, não é? Então Sim. eu tive, aliás, eu até baixei o peso. Sim, tiveste uma altura em que estavas Muito, mesmo muito, muito muito magrinha, magra. que para ti é uma É questão pior. difícil. Isso aí, a nível de autoestima, esquece. Tipo, é quase. Pá, não quero sair de casa porque não quero que me vejam tão magra, porque depois ainda vem aquele, ai, estás tão magra, quer dizer, As pessoas ninguém diz assim, ai, adoram estás falar tão do gorda, peso. mas o ai, estás tão magra vem assim, Vem tipo, logo. grátis mesmo, assim. É. Só que isso mexe muito, e comigo mexe mesmo muito, muito, muito. Dizer-me que eu assim, ai, estou tão magrinha, ou Sim. quando eu estou em luta para engordar, sabes? Pronto, e o meu PT sempre acompanhou esse processo, percebes? E ele via tipo, que o meu metabolismo era realmente muito. Bastava uma semana doente do Tomás em que eu não ia tanto aos treinos ou alguma coisa, o meu peso baixava Baixa logo. logo. Agora consigo estar um bocadinho mais estável, porquê? Porque eu estive a pensar e realmente é porque eu já deixei de dar mama. É. Estás a ver? Então já está muito mais. Por exemplo, o Tomás aqui há dias aqui há umas 2 semanas teve otite. Eu tive que ficar com ele em casa, depois o pai do Tomás também, passado um bocado, teve ali um problema de saúde e eu tive também que ficar com o Tomás nessa semana, que supostamente não era, ou seja, quebra logo ali os treinos porque eu vou de manhã e não vou acordar o Tomás para ir ao ginásio, percebes? E então, o peso não foi abaixo. E eu estive a pensar assim, mas caraças, Foi como? a primeira vez. E aí assim, como? E eu estava-me a interrogar do que é que seria. E depois pensei e falei com o meu PT que realmente foi pela questão de certeza da mama, de como já não estou a dar mama, já estou mais estabilizada. Sim, sim. Ou seja, a gravidez já começa a estar bem longe. Sim, a gravidez já. e o pós-parto, Yeah. e o teu corpo já está a A voltar à normalizar, normalidade, sim. que nunca será o que foi. Que nunca será. É um que novo nunca corpo. Exatamente, é um novo corpo. Mas já aceitas este novo corpo. Só me dizem que uma gravidez aos 20 é diferente aos 30, não é? Sim. Ele é 29. Sim, não, mas eu lido bem com isso, sim. Ok. Nadine, gostei muito. Já acabou. Se quiseres podemos falar mais. Queres falar mais? Tá bom. Gostei mesmo muito de ter aqui. Acho que te abriste de uma forma espetacular. Gostei muito de ouvir. Obrigada. Eu já conhecia a história toda, mas conheço sempre mais uma coisinha e tenho a certeza que os ouvintes vão adorar a tua história. Também, sim, espero que sim. Espero que, olha, que essencialmente não vivam relações em que hajam dependências, qualquer que seja o nível, percebes? Sejam dependências financeiras, sejam dependências emocionais. Hoje há muita gente com dependência financeira e viverem juntos. Eu percebo muito disso. Porquê? Porque está muito difícil A a vida sozinha. E acabam por ser ali uma muleta um do outro para ser a vida um bocadinho mais facilitada e se calhar por isso é que depois também se abrem caminhos para outras questões. Mas eu acho que devem fazer, sei lá, uma pessoa sente, né? O que é que tem que ser feito. Se uma pessoa não estar bem, alinhados, sim, acho que é sim. isso. E é preferível separarem-se e terem a paz, mesmo que isso demore a alcançar, e darem uma relação estável aos filhos, porque eles não têm culpa de nada. Nós não temos, não é? Mas nós somos os autores da nossa vida, não é? Um filho vem
E não têm culpa Não, e até uma certa idade eles não são os autores da vida deles, são os pais. Exatamente. E acho que as pessoas que estejam nestas situações ou semelhantes não podem ter medo, porque uma pessoa viver aprisionada ou uma pessoa que não está bem. Não, nunca ninguém fica bem. E os filhos sentem tudo. Sim, os filhos sentem tudo. O Tomás, posso dizer que o Tomás começou a roer as unhas aos 2 anos. Tão pequenino. Sim, e rói as unhas, isto já foi um problema que eu falei com algumas pessoas, e eu sei quando é que coincidiu isto. Ele rói as unhas desde que o pai me falou da guarda partilhada. O que é que acontece? Isso mexeu comigo de uma tal maneira que eu comecei a estar mais ansiosa. E a minha ansiedade passou para ele. E ainda para mais nessa altura não estavas a amamentar. Sim. E ainda amamentei depois disso. Mas ele, como miúdo, a maneira dele gerir a minha ansiedade ou a dele é isso. Procurou essa fuga. E ainda hoje rói. Mas eu e o pai também somos pessoas ansiosas. Somos tranquilos em muitas coisas, mas noutras somos bastante ansiosas. Os problemas têm que ser sentidos de alguma forma, não é? E pronto. Mas acho que tens feito um trabalho incrível como mãe, como mulher e como profissional. Obrigada. Por isso é para continuar, está bem? Obrigada. Obrigada eu por teres vindo, Nadine. Gostei mesmo muito. E acho que conseguimos ser adultas neste episódio. Sim, vai ser um desafio também, né? Foi um desafio para nós. Então vá, agora bora jantar? Bora jantar. Obrigada a todos e vemo-nos então no próximo episódio em que, mais uma vez, a nossa convidada vai ser surpresa. Obrigada, beijinhos. Obrigada, Nadine. Obrigada. Beijinhos.